Fala galera, hoje é dia de Batman Absoluto Especial Arkham. É uma história da DC, escrita por Scott Snyder e Frank Thierry e desenhada por Joshua Hixson no ano de 2025. Absolute Batman é uma nova reimaginação do Homem-Morcego no universo absoluto criado por Darkseid. Os dois primeiros arcos já foram lançados, e agora, no meio do caminho para um novo, vem uma edição especial, única, que aborda basicamente a origem e a queda do Asilo Arkham, como ele se tornou a instituição Arkham, e também abordando uma certa origem para o Coringa. A HQ é sequência do segundo arco do Batman Absoluto, o chamado Abominação, mas não é uma leitura obrigatória. Só que, claro, que se você quiser se aprofundar ainda mais nesse universo, tem link para esse vídeo aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com uma página sendo escrita no seu diário pelo Dr. Amadeus Arkham. A carta que, segundo ele, servirá como uma crônica do lugar que carrega o seu nome, o Asilo Arkham. Segundo ele, essa carta tem dois objetivos. Um seria uma confissão de segredos obscuros que o Dr. Arkham pretende levar para o túmulo. E o outro seria um alerta sobre um grande mal que ele soltou no mundo. E que ele espera que quem receba essa carta possa fazer algo para impedir essa ameaça. No ano de 1945, um já velho Dr. Arkham recebe no asilo um homem que está querendo comprar o local. Com a idade avançada, o doutor está disposto a seguir em frente com a venda. Então eles estavam prontos para começar um tour pelo local, quando o comprador percebe a foto de uma mulher naquela sala de entrada. E Arkham afirma que se trata da sua mãe, e, de certa forma, a pessoa que começou tudo aquilo. Então Arkham conta sobre a sua história. Acontece que ele tinha dois irmãos, e quando era criança, o seu pai partiu para lutar na Guerra Civil Americana pela União. E durante esse período, a sua mãe nunca parou de olhar pela janela, esperando pelo seu retorno. Isso até que um soldado foi visto chegando em casa. A mãe de Arkham, feliz por acreditar ser o seu marido, correu para a porta, seguida pelos seus filhos. Mas aquele não era o seu marido. Era outro soldado que estava ali para lhe entregar uma carta. E nela, escrita pelo próprio presidente Johnson, conta que o marido morreu em combate durante a Batalha do Rancho Palmito. Uma batalha que aconteceu depois da rendição de Robert Lee, ou seja, a guerra já tinha acabado. O pai de Arkham morreu numa batalha sem sentido. A sua mãe ficou inconsolável e o soldado ali tentou ajudá-la, mas nesse momento ela pegou a arma do homem e simplesmente o matou. Não apenas isso, mas a transtornada mulher olhou para os seus filhos e, sem hesitar, matou dois deles. E quando ela aponta a arma para o jovem Amadeus Arkham, ela para e, ao invés disso, ela atira na sua própria cabeça. Amadeus Arkham nunca soube por que a sua mãe decidiu poupá-lo, mas esses eventos moldaram a sua vida. Como um garoto assustado, ele foi parar no orfanato Elliot, em Gotham City, mas saiu de lá como um jovem homem. Só que ele tinha um sonho que desejava realizar. Um sonho de ajudar pessoas como a sua mãe. Pessoas transtornadas e que precisavam de atendimento especial. Assim, ele fez todo o planejamento para a construção do seu asilo. E usando o dinheiro que ganhou na fundação da família Elliot, ele comprou um terreno que, segundo o que era dito, era onde o exército britânico mantinha os seus prisioneiros de guerra durante a Revolução. Ou seja, um local marcado por dor, sofrimento e morte. Mas isso não importava para Amadeus Arkham. O que aquele lugar foi não era importante. O que importava era o que ele poderia vir a ser. E assim, o Asilo Arkham foi construído.
No começo, o asilo era tudo que o Dr. Arkham esperava que fosse. Um bom instituto com bons funcionários, cuidando de pacientes que precisavam muito de ajuda. Até mesmo com criminosos considerados lunáticos pela sociedade. Arkham gosta de acreditar que a sua mãe estaria orgulhosa dele. Mas tinha um paciente em particular que causava muitos problemas. Um homem tão hediondo que Arkham não quer nem falar o seu nome, preferindo se referir a ele como Jack Doe. Quando chegou ao asilo, Jack tinha matado várias pessoas, sejam homens, mulheres ou até crianças. E mesmo preso ali, ele ainda matou 2 enfermeiras e viscerou outro prisioneiro. Ele gostava de matar e fazia isso com um sorriso no rosto e com uma risada tenebrosa. Ele era o tipo de pessoa que ameaçava a própria existência do asilo Arkham, mas ele se tornou o paciente que o doutor estava mais determinado em ajudar. O comprador pergunta o que levou o asilo Arkham a entrar em tanta decadência. E Amadeus diz que eles estavam recebendo cada vez menos pacientes, fora que instituições mais modernas, patrocinadas pela Corporação Lazarus, por exemplo, também estavam ganhando a preferência das pessoas. A verdade é que aquele lugar teria sido fechado há anos, se não fosse pela ajuda de benfeitores, como esse próprio comprador. Arkham sabia que ele doava dinheiro para a instituição de forma anônima, mas Arkham fez as suas pesquisas, porque não iria entregar o asilo para qualquer um, e agradece pela sua generosidade. Aquele homem parece se importar muito com as questões de saúde mental, e ele diz que cuidar disso é importante para que a próxima geração possa crescer melhor. Então ele pergunta se Arkham tem filhos, e isso faz Arkham lembrar de outro momento da sua história. Ele nunca teve filhos, mas teve um garoto que surgiu na sua vida. Um garoto que, no ano de 1885, simplesmente apareceu nas portas do asilo, completamente banhado de sangue. Ele nunca soube de quem era aquele sangue, e o garoto também dizia não saber. De qualquer forma, o Dr. Arkham percebeu que aquele garoto sofreu muito na vida e decidiu acolhê-lo. E com o tempo, ele se tornaria o seu protegido. O garoto parecia fascinado pelo seu trabalho e acreditava no bem que o asilo Arkham proporcionava para as pessoas. Então o doutor rapidamente começou a considerar aquele garoto como seu próprio filho. E o garoto sempre dizia uma frase: amanhã é uma nova página. Algo que o deixava muito feliz, porque era como se ele sempre tivesse esperança de um dia melhor. O problema é que num determinado momento, os dois se viram diante de Jack Doe. E mesmo diante do seu sorriso maquiavélico, o garoto não se abalava. Mas 2 dias depois, Jack escapou da sua cela e pegou o garoto como refém. Guardas chegaram a cercar o criminoso, o que fez Jack se render e soltar um menino, porque ele sabia que se matasse o garoto, ele seria morto na mesma hora. Então, ele preferiu se entregar. Depois de contar essa história, o comprador percebe um médico levando um paciente por ali. Então Arkham explica que, apesar das atividades terem reduzido drasticamente, eles ainda recebem pacientes de vez em quando. Então o comprador comenta que admira como Arkham conseguiu manter aquela instituição de pé, mesmo depois de tantos problemas. Inclusive de um grande incidente que aconteceu anos atrás. A princípio, Arkham queria negar que tal incidente tinha ocorrido, mas o comprador sabe que ele está mentindo, já que, assim como o doutor fez o seu dever de casa para saber sobre ele, o comprador também fez as suas pesquisas. Então, ele pede para que Arkham lhe conte sobre a Grande Fuga. No ano de 1986, um funcionário do asilo cometeu um erro fatal. Ele chegou muito perto de um dos prisioneiros, e com isso, ele foi brutalmente assassinado e as suas chaves foram roubadas. O prisioneiro matou outros funcionários e roubou outras chaves, conseguindo libertar vários prisioneiros. Mas ao invés de ir para a porta de saída, onde estavam os guardas, os prisioneiros desceram até a sala da caldeira, onde escavaram um túnel a noite toda. E dessa forma, eles escaparam.
No dia seguinte, quando Arkham chegou no asilo, ele ficou horrorizado ao descobrir o que aconteceu. Obviamente que entre os prisioneiros que escaparam estava Jack Doe, o que fez Arkham entender que foi ele quem começou tudo aquilo. E isso era assustador. Rapidamente então Arkham correu para o quarto do seu filho, porque ele sabia que se Jack tentasse atacá-lo, seria atacando o garoto. E para o seu terror, ele estava certo. O quarto do garoto estava vazio, deixando para trás apenas um ursinho de pelúcia que ele gostava e uma mancha de sangue. O seu filho estava perdido, e a única coisa que vinha na cabeça de Arkham era a frase: "O amanhã é uma nova página". Arkham nunca se perdoou pelo que aconteceu naquele dia. E como resultado, ele usou uma das salas do asilo para deixar expostas as notícias da época de todos os crimes hediondos cometidos pelos prisioneiros que escaparam, para que Arkham nunca se esqueça dessa vergonha. Todas aquelas pessoas doentes sob o comando de Jack fizeram coisas terríveis, desde roubos até assassinatos. Eventualmente, todos foram recapturados e levados de volta ao asilo, com exceção de Jack. Ele nunca mais foi encontrado, e pela época de outras mortes, Arkham acredita que ele é o próprio famoso serial killer conhecido como Jack o Estripador. Ele era um demônio sorridente, um coringa infernal. O comprador conhece essa teoria sobre Jack, mas deixando isso de lado, ele pede para ir até a Sala da Caldeira agora. Assim, eles descem até lá. Inclusive, essa é a primeira vez que Arkham desceu até a Sala da Caldeira desde aquele dia. O comprador observa uma parede de tijolos com um tipo de remendo, e Arkham confirma que essa é a parede por onde os prisioneiros escaparam, e que foi reparada. Mas o comprador percebe uma outra parede de tijolos reconstruída de forma parecida. Ele pergunta do que se trata aquela, mas Arkham não tinha ideia. Ele nunca mais tinha descido ali. Então o próprio comprador se aproxima de Arkham e sussurra algo no seu ouvido. Algo que faz Arkham congelar. E antes que ele pudesse fazer algo, o comprador vai embora, dizendo que obviamente vai comprar o asilo. Ele ama aquele lugar. Amadeus Arkham não dormiu naquela noite. Ele não conseguiu tirar da cabeça o que o comprador lhe disse. Ele acreditava que tinha escutado errado, mas parte dele sabia que não. Ele ouviu certo. Então Arkham decidiu escrever aquela página no seu diário, na esperança de receber ajuda de qualquer um que a lê. E depois de escrever tudo isso, ele decidiu descer até a Sala da Caldeira e remover os tijolos daquela segunda parede misteriosa. E ele tem a confirmação de algo que ele já sabia, desde que ouviu aquelas palavras sendo sussurradas. Ele descobriu uma verdade horrível. Uma verdade que pode ser o seu legado maldito, mas o lugar não vai ser. Assim, tendo essa confirmação, Arkham pega o ursinho de pelúcia do seu filho adotivo e o joga na caldeira, colocando fogo em todo aquele lugar. E o fogo se espalha por todo o asilo, matando pacientes e funcionários, além do próprio Dr. Arkham. A página de Amadeus Arkham, escrita no seu diário, era para ser entregue ao Capitão Flash do Departamento de Polícia de Gotham. Mas ela foi parar nas mãos do comprador, que lia o conteúdo diante do agora em chamas Asilo Arkham. Naquela página, Arkham dizia que esperava que o capitão de polícia parasse aquele homem, o homem que ri no escuro. E ao ler isso, o comprador sorri, um sorriso macabro. Mas ele não era Jack Doe, ele era o garoto. O garoto que Amadeus Arkham uma vez chamou de filho. No presente, o comprador estava numa sala, com a imagem emoldurada do Asilo Arkham em chamas numa das suas paredes. E na sua mesa estava o diário de Amadeus Arkham e documentos com a logo de J.K. Holdings. Ou seja, o comprador, o garoto que o Dr. Arkham uma vez adotou como filho, era o homem conhecido hoje como Coringa.
E o Dr. Arkham descobriu isso quando viu o que estava do outro lado daquela parede de tijolos. Era o corpo de Jack Doe, morto e apodrecido, com uma escova de dentes cravada no seu pescoço, indicando que essa foi a causa da morte. E no seu corpo tinha um bilhete que dizia a frase: "Amanhã é uma nova página". Ou seja, Jack Doe foi morto pelo garoto. E foi o garoto quem começou aquela rebelião que libertou todos os prisioneiros. Amadeus Arkham foi enganado pelo garoto. Ele era o monstro dessa história, e se ele não fosse impedido, ele transformaria o Asilo Arkham, um lugar feito para ajudar as pessoas, num lugar para criar monstros. Amadeus Arkham pede para que esse homem, chamado Jack Green, seja parado. Mas até hoje, isso nunca aconteceu. Jack Green transformou o Asilo Arkham no Ark-En, onde ordenou experimentos em diversas pessoas. Realmente, o lugar se tornou uma fábrica de monstros. Mas um desses experimentos escapou, o homem que chamam de Batman. E Jack o queria de volta. Ele estava conversando com alguém nesse momento que dizia que era capaz de eliminar o Batman facilmente. Mas Jack sabe disso, só que ele não o quer morto ainda. Ele pretende apresentar ao Batman outras pessoas antes. Outros experimentos do Ark-En, como Kirk Langstrom, Pamela Isley, Hugo Strange, Jonathan Crane, Basil Karlo e Jarvis Tet, conhecidos em outro universo como Morcego Humano, Era Venenosa, Dr. Hugo Strange, Espantalho, Cara de Barro e Chapeleiro Louco. E ao dizer isso, Jack aperta um botão, liberando duas criaturas, uma feita de barro e outra com asas de morcego. O outro homem afirma que nada disso era necessário, ele poderia acabar com tudo rapidamente. Mas Jack pede paciência, alegando que ele terá a sua vez, o chamando de seu exterminador. E é desse jeito que termina a história. O especial do Batman Absoluto é sensacional. É uma história curta, mas muito impactante. A narrativa é perfeita e o roteiro é bem amarrado, trazendo um tom cada vez mais assustador para esse novo Coringa. Essa HQ é uma prova de como boas histórias podem ser contadas até mesmo com poucas páginas, e até mesmo com uma arte não tão grandiosa assim. De qualquer forma, ela eleva a qualidade de toda a série do Batman Absoluto ainda mais. E quando novos arcos dessa série forem chegando, elas serão histórias para outros vídeos. Por isso, se inscreve no canal para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.